Olá! Bom, se você chegou aqui nesse vídeo é porque aparentemente você acordou e percebeu que muitas pessoas falam de Python, Python pra cá, Python pra lá. Você precisa aprender Python porque Python é muito utilizado e quando as pessoas falam de aprender programação, eventualmente as pessoas falam de Python, né? E aí, a ideia desse vídeo é falar como começar a aprender Python, né? Mas por que você pode se interessar aí por aprender Python e para que caminhos você pode seguir se você for trabalhar com Python, né? Bom, então vamos lá. Python. Aqui a gente pode começar a pensar em desenvolvimento back-end, desenvolvimento web back-end. O que é isso, né? Quando as pessoas pensam ali em programação, elas pensam em criar um site, fazer algo relacionado à internet, porque a internet envolve muitas coisas, praticamente tudo, né? Na verdade, você compra ali um computador hoje em dia, você usa o navegador e eventualmente você nem sequer precisa ter softwares instalados no seu computador, porque você consegue utilizar tudo na web. E quando você utiliza um site, além daquele visual bonitinho que você vê, eventualmente, quando você entra ali alguma informação no site, por exemplo, entra um texto ou entra um número, né? É feito um cálculo ali por trás dos panos, né? Então, normalmente o desenvolvimento back-end ele está relacionado a esses cálculos, a esse processamento de informação que acontece lá nos servidores da empresa. Ele não acontece ali na parte visual que você está vendo ali do site, né? Eventualmente porque são informações restritas ou são informações que você vai passar e vão passar por uma grande quantidade de processamento de informação, tá? Então, o desenvolvimento back-end envolve muitas coisas e justamente sites grandes ali como o Instagram, Reddit, Netflix utilizam em algum nível esse tipo de serviço. Aqui são só alguns exemplos, mas tem inúmeras plataformas que utilizam Python ali por trás dos panos, né? E além disso, a gente pode pensar ali no Python para automação. Aqui eu estou colocando um robozinho, né? Mas não é só ali para a parte de robótica, né? Tem a parte de robótica que também pode ser interessante você aprender Python, né? Mas a automação que eu estou falando aqui é a automação do seu dia a dia, automações de questões que você faz que são realmente robóticas, né? Aquele abrir e fechar de pastas, ou entrar no site, mandar algumas informações, e são coisas que você faz e são repetitivas no dia a dia, né? Então existe até uma área que é a automação de processos robóticos, tá? No inglês ali eles utilizam a sigla RPA, e o Python também pode ser uma ferramenta muito interessante. Ainda mais hoje em dia com o uso da IA, que está se tornando ainda mais rápido o desenvolvimento aí nessa área. O desenvolvimento de jogos também, né? A gente pode pensar no desenvolvimento de jogos com bibliotecas como a Pygame. A Pygame permite que você construa verdadeiros jogos ali com essa biblioteca, né? Mas todas essas áreas que eu citei até o momento, elas são super interessantes, sim. Tem aplicação, principalmente ali a parte de desenvolvimento web e tal, mas o mercado utilizando a linguagem Python ali, talvez não seja tão grande assim, tá? E aonde que é grande a atuação do Python, né? Onde que com certeza você vai esbarrar na linguagem Python se você for trabalhar, né? É nas áreas de dados e IA, tá? Então, se você for trabalhar, por exemplo, com ciência de dados, você vai se deparar com bibliotecas como a biblioteca Pandas, né? A Matplotlib, né? A NumPy, a Matplotlib, por exemplo, a Matplotlib para gerar gráficos, a Pandas para ler planilhas, né? Processar esses dados das planilhas e assim por diante. Bom, e além disso, se você for para a área de dados, você pode trabalhar ali com a parte de desenvolvimento de modelos de IA e Machine Learning, né? Normalmente na área de dados a gente trabalha com Machine Learning, com vários métodos de Machine Learning, desenvolvendo modelos de Machine Learning para automatizar ali tarefas, né? Do dia a dia, por exemplo, fazer uma previsão de análise de crédito, ou você, por exemplo, prever o preço de uma casa, que é justamente um exemplo que eu vou citar mais para frente, né? Mas também tem ali casos mais avançados onde você vai utilizar Deep Learning, né?
para trabalhar com imagens, detecção de objetos dentro de imagens, ou mesmo processamento de texto, né? Tudo isso ainda na área de dados, tá? Mas hoje em dia, com a IA, com esses sites tipo ChatGPT, Gemini, surgiram também as APIs desses serviços de IA, onde você vai atuar ali quase que exclusivamente com IA, né? Então, tem cargos agora com o nome de IA, engenharia de IA, especialistas de IA, que vão utilizar essas APIs aí e também vão aprender ou trabalhar com processamento de grandes quantidades de texto, ou fazer essas inteligências aí processarem esses textos, pegarem dados, gerarem imagens, entre outras coisas, tá? Então, a ideia é que o Python é utilizado em todas essas aplicações, tá? Então, por isso que vale muito a pena aprender Python, se você quiser ir para alguma dessas áreas, né? Mas mesmo que você vá para uma área que não tem o foco completo e total em tecnologia, é muito interessante aprender o Python. Por quê? Porque, como eu vou mostrar aqui, ele pode acelerar ali alguns processos. Se você trabalha com dados em escritório, ou você está fazendo um TCC, um mestrado, doutorado, algum tipo de pesquisa, né? Trabalhos ali acadêmicos no geral, você consegue escrever coisas na forma de relatórios com Python de uma maneira super rápida, né? Então, como começar a aprender o Python? Bom, então acho que ficou mais ou menos claro que eu tenho um certo viés para ciência de dados e IA, né? Mas aqui eu vou citar então uma ferramenta que é muito utilizada para ciência de dados e IA, né? Que é o Google Colab, tá? Por que eu vou citar o Google Colab? Porque ele é muito interessante justamente para essa parte de quem ainda não teve um contato com programação, porque ele tem tudo pronto ali para a gente, né? Então, se a gente entrar nesse site aqui, né, que é o colab.research.google.com, ele vai abrir uma tela como essa, né, e a gente pode clicar em um novo notebook. Basta que a gente tenha ali uma conta do Google, né? Eu acho que todo mundo tem hoje em dia uma conta do Google. E a ideia é que ele vai abrir aqui o que a gente chama de um notebook, tá? Tendo um notebook como esse, eu consigo escrever coisas como se fosse um relatório mesmo, né? Então, é um livro de anotações mesmo, né? Um notebook. Então, eu consigo clicar aqui em cima e pedir para ele gerar uma célula de texto para mim, tá? Então, vou clicar aqui, né? Na parte superior da tela. Se eu clicar 2 vezes nessa tela, aparece ali a opção para mim editar essa célula de texto. E aí, se eu colocar um texto aqui, vai aparecer o texto escrito, mas aqui eu tenho uma linguagem, né, um tipo de linguagem de marcação que permite que eu deixe esse texto um pouquinho mais sofisticado, tá? Então, aqui eu estou utilizando o Markdown, né? Então, se eu colocar aqui uma hashtag e eu colocar o texto ali, por exemplo, eu posso colocar um título para esse notebook, tá? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, aqui análise de preços, tá? Análise de preços, né? E aí eu vou dar um Shift mais Enter e apareceu esse título grandão aqui, né? Mas se eu clicar embaixo, também posso colocar um texto mais comprido, tá? Um texto com várias linhas e tal. E eu não quero que esse texto seja grandão, né? Eu já adicionei um título para esse conjunto aqui, né? E aí eu quero colocar então aqui, aqui eu vou fazer a análise de preços de casas, né? Preços de casas, tá? E aí, beleza, eu posso ter esse texto com várias linhas aqui, né? E ao mesmo tempo, eu mencionei ali o caso de pessoas que estão fazendo um TCC, estão fazendo algum trabalho acadêmico, né? Eu posso querer colocar fórmulas matemáticas aqui no texto para explicar o que eu estou fazendo, né? Então, vamos pensar que se eu colocar aqui o símbolo de dólar 2 vezes, eu colocar, por exemplo, y igual a barra frac, abre e fecha chaves, eu colocar aqui a barra alfa, vou fechar chaves, vou abrir outras chaves aqui, dentro dessas chaves eu vou colocar barra beta, e aí eu vou fechar aqui esse bloco de equação com 2 símbolos de dólar, e agora já dá para ver aqui do lado
direito, né? Eu vou até dar um zoom aqui nessa tela para a gente enxergar melhor. A gente vai ver que apareceu uma equação do lado direito, tá? E se eu der Shift mais Enter, vai aparecer só o texto, como se eu não pudesse voltar a editar, né? Se eu quiser voltar e editar, eu posso dar 2 cliques, tá? E se eu apertar novamente Shift mais Enter, a equação ficou aqui, né, sendo mostrada no texto, e alguém pode chegar e simplesmente ler esse texto sem se preocupar em editar esse texto, né? E aí eu tenho exemplos de equação, né? Esse daqui é um exemplo de equação escrita na linguagem LaTeX, né? Que é LaTeX ali para os íntimos, tá? E aí, beleza. Coloquei aqui texto, né? Mas pode falar, você estava falando de Python, por que você está colocando texto aí, né? Estou colocando texto para ficar claro, evidente, que a gente consegue escrever e anotar as informações aqui, né? Mas eu consigo colocar aqui pequenas células de código que vão permitir que eu trabalhe aqui de uma forma bem interessante, tá? Então aqui dentro do Colab eu tenho alguns exemplos de dados, tá? Mas eu posso subir outros, né? Então se eu for aqui do lado esquerdo do Google Colab e clicar aqui em arquivos, né? Vai aparecer essa parte aqui de arquivos, que ele demora um pouquinho para aparecer, porque aqui eu ainda não executei código dentro do Colab, né? Quando eu ainda não executei código no Colab, ele precisa iniciar essa máquina aqui, que é uma máquina na nuvem lá do Google, que permite que a gente execute código, tá? Aqui eu tenho Sample Data, né? Eu posso também clicar em subir arquivos, arquivos.csv, por exemplo. Eu tenho no meu computador, tá? Então posso clicar aqui em fazer upload, tá? Mas no meu caso, como é um pequeno exemplo aqui, eu vou utilizar os dados de exemplo que eles têm, né? Esse sample data, né? Então cliquei aqui nessa pastinha e apareceram alguns exemplos, tá? Vou utilizar, por exemplo, esse California Housing Train, tá? .csv, né? Então quero utilizar ele, como é que eu faço? Vou clicar nos 3 pontinhos que aparecem aqui do lado dele, né? E aqui eu vou clicar em copiar caminho. Tá? Então vou colar aqui esse caminho, tá? Então vamos lá, vou apertar aqui Ctrl V, colei o caminho, vou colocar o caminho entre aspas e eu vou colocar ele aqui na variável URL, que vai ser igual a esse caminho, né? E aí eu vou dar um Shift mais Enter e beleza. Olha só, eu tenho o caminho do arquivo aqui dentro dessa variável URL, tá? E aí eu vou importar uma biblioteca. Lembra que eu falei que a biblioteca Pandas era super importante para a gente trabalhar com dados, por exemplo? Então posso fazer aqui um import dessa biblioteca Pandas. Vou fazer aqui o import da Pandas, tá? O único detalhe é que quando a gente faz aqui o import dessa biblioteca, normalmente a gente dá um apelido para ela, para que a gente não tenha que ficar digitando Pandas ali, né, que é um nome comprido, toda vez que eu for chamar a biblioteca Pandas. Então vou colocar Pandas as PD, tá? Então vou dar um Shift mais Enter e beleza. Aqui eu quero ler esse arquivo, tá? Então eu quero ler o arquivo que está lá na variável URL, tá? Então eu posso utilizar o pd.read underscore csv, tá? E aí ele já está sugerindo aqui para mim colocar o URL, né? Mas eu vou colocar aqui, vou digitar eu mesmo URL dentro dos parênteses, tá certo? E aí eu posso colocar, eu posso dar Shift mais Enter aqui, ele vai ler e ele vai imprimir todas as linhas do arquivo para mim. Só que isso daqui não é tão interessante, né? Eu não quero só ver as linhas do arquivo, eu quero colocar as linhas do arquivo dentro de uma variável que permita que eu leia esse conjunto de informações depois de outras formas, ou processe esse conjunto de informações de outras formas, né? Então vou colocar aqui a df igual ao pd.readcsv. Sendo assim, essas informações foram guardadas ali na variável df, que é o que a gente chama de um data frame, tá? Então eu tenho aqui as informações guardadas dentro do data frame, e aí se eu quiser utilizar aqui esse data frame para verificar as informações, por exemplo, ver as primeiras linhas do arquivo ou realizar algum tipo de processamento, eu chamo esse df, né? Então eu vou fazer aqui df ponto alguma coisa, né? A gente vê que aparece uma série de sugestões aqui, né? Mas o que eu quero utilizar é o ponto head, tá? Ponto head, que é para a gente visualizar ali a cabeça do nosso arquivo, né? As primeiras linhas do nosso arquivo. Tá? Então ele mostra por padrão as primeiras 5 linhas desse arquivo. Tá? Então vou dar um Shift mais Enter
E aí, beleza, a gente tem as primeiras 5 linhas desse arquivo, tá? Fazendo isso, a gente fez alguma coisa, né? Mas eu não quero fazer só isso. Eu quero, por exemplo, visualizar um gráfico desses dados, tá? E aí eu quero visualizar o gráfico das informações de 2 colunas, tá certo? Como é que eu faço esse tipo de coisa? Bom, para processar esses dados e visualizar essa informação, né? Eu quero, por exemplo, visualizar aqui a informação do total de quartos, né? Total bedrooms, no eixo X, e eu quero visualizar ali o median income no eixo Y. Tá? Então, por exemplo, o número de quartos talvez tenha a ver com o median income, que é o quanto que a pessoa recebe ali. Né? Então, eu vou utilizar outra biblioteca aqui, que é a matplotlib. Né? Então, eu vou fazer aqui o import matplotlib. Aqui ele já está sugerindo para mim matplotlib.pyplot splt, que vai ser o nosso apelido aqui da biblioteca. Né? Vou dar um Shift mais Enter, e aí eu posso fazer, por exemplo, plt.plot, né? E aí a gente pode fazer aqui o df, e aí eu vou pegar uma coluna, que é a primeira informação, né? Eu quero o eixo X, né? Então eu quero lá o total bedrooms, né? Então vou escolher aqui o total bedrooms, daí eu vou dar vírgula, vou colocar a informação do eixo Y, né? Eu vou colocar aqui df, abre e fecha colchetes, né? E aí eu vou colocar entre aspas o median income, tá? Beleza, estou colocando aqui o median income, e aí beleza, eu vou colocar um vírgula entre aspas ponto, tá? Para ele plotar aqui essas informações, cada par ali de valores como um pontinho, né? Daí eu vou dar um Shift mais Enter, e olha só, ele plotou um gráfico com vários pontinhos, né? Onde o eixo X é o total bedrooms, né? E no eixo Y eu tenho ali o median income, tá? E aí o que eu queria passar nesse vídeo, na verdade, é que a gente utilizou Python aqui, mas repare que eu não utilizei bem uma linguagem de programação com if e else. Eu poderia ter feito isso aqui, né? Mas eu utilizei bibliotecas Python aqui. Por isso que eu acho que a área de dados acaba sendo bem fácil da gente começar a aprender as coisas, porque a gente utiliza a chamada de bibliotecas. A gente não começa ali com if e else. E já com essas pequenas chamadas de bibliotecas, você viu, já aprendeu alguma coisa, você consegue gerar um texto, né? Na verdade, a gente gerou o texto com Markdown, a gente digitou o nosso texto, mas deixou ele bonitinho com Markdown. Também utilizou a Pandas para visualizar ali dados de uma planilha, dados que eu vou deixar ali na forma de um relatório aqui, com a combinação de texto, com Markdown e tal. E eu também usei a Matplotlib para gerar um gráfico. Então, eu consigo meio que escrever num relatório no dia a dia com pequenos comandos Python que eu posso ir lá atrás da documentação da biblioteca para ir aprendendo e questionando, tá? E aí, beleza, a gente tem esses comandos. Digo para você não aprender sobre if e else, sobre lógica de programação com Python? Não, muito pelo contrário, isso daí é importantíssimo, só que eu acho que é um caminho que vai demorar um pouquinho mais. Então é algo que você pode ir fazendo em paralelo com o aprendizado aqui dessas bibliotecas para ir se desenvolvendo cada vez mais, ok? Então esse é o recado que eu tenho aqui para o dia a dia. Então, se você for para dados ou for para qualquer outra área, esse tipo de conhecimento é útil para você. Então, até uma próxima.